cada vez mais do conhecimento desses estudiosos. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Luiz Fernando Lopes, pelo André Luiz Peixinho, pelas suas prescrições, e a gente tem que aproveitar esse momento, um momento enriquecedor. O nosso presidente da Associação Municipal Espírita de Caruaru, o Mário José de Lacerda, está aqui conosco e vai tecer algumas palavras de gratidão à presença de vocês entre nós. Mário. Bom dia a todos, satisfação estar aqui com vocês. Agradecemos a Luiz Fernando Lopes e André Peixinho que se dispuseram a nos ofertar esses ensinamentos à luz da doutrina espírita, e peço inspiração ao alto que continue junto a todos eles para que nos traduzam o melhor da doutrina espírita. Estamos aqui assistindo e vamos depois fazer algumas perguntas para nos esclarecer mais. Então vamos passar a palavra ao André Luiz Peixinho. Luiz Fernando Lopes fica aí no aguardo também, para que na última parte do nosso seminário a gente possa abrir aos questionamentos. Passando a palavra com muita gratidão pela sua presença entre nós aqui, André, a você, para tecer seus conhecimentos para todos nós. Um bom dia. Bom dia a todos que nos escutam, que estão na live. Essa reflexão nos parece bastante significativa sobre educação, e já vimos a introdução feita pelo Luiz Fernando, que nós vamos, de certa forma, seguir na sequência, na esteira das suas alocuções, das suas assertivas, do seu modo de mostrar o pensamento espírita, né? E começo lembrando o que ele mesmo falou, que somos criaturas, os filhos, seres encarnados, né? Seres encarnados significa que estamos na carne, né? Dizia um psicólogo famoso que, além de encarnados, nós estávamos na Terra. E se usássemos o prefixo de encarnado para a mesma ideia, agora acusando a Terra, além de encarnados, nós estamos enterrados, né? Em outras palavras, isso significa que o estágio de expressividade do ser que nós somos no planeta Terra e na condição de encarnados não é um estágio definitivo, né? Nós precisamos, então, caracterizar o que somos e como nos apresentamos. Daí a divisão filosófica entre ser e existir, né? Somos esta essência, criação divina, potência perfeita e perfectível na manifestação, e, ao mesmo tempo, estamos na existência humana. Esta conceituação é básica para compreendermos o projeto de educação tal como nós aspiramos para o movimento espírita, com base nessa visão de mundo que o espiritismo nos traz. Então, a essência em si, porque ela é de natureza divina, tem as características do divino, ainda que não as manifeste, ela é imutável. Entretanto, a manifestação dessa natureza obedece a um padrão, e este padrão nós chamamos lei da evolução. Daí compreendemos que o estarmos humanos é um trânsito entre os reinos da natureza anteriores, a fisiosfera, a biosfera, o estágio atual, a noosfera, e os estágios superiores que virão adiante, e que na linguagem, na escala de Kardec, foram caracterizados como a condição dos espíritos puros co-criadores universais. Esta é a primeira grande assertiva. A manifestação do espírito é uma grande acesse do átomo ao arcanjo, na linguagem do Livro dos Espíritos. E este contorno evolutivo, ele se insere
no movimento humano como um ato educativo. Nós recordamos aqui Pedro de Camargo, Vinícius, quando ele menciona que educar é eduzir, é fazer aparecer aquilo que já é. Ou, em palavras de outro autor, o fundamental da vida é tornar-se aquilo que já é. Em outras palavras, na manifestação, expressarmos aquilo que somos originalmente. Vejam vocês como isto modifica radicalmente a nossa compreensão do que é o educando. Uma compreensão materialista dirá que ele é uma tábula rasa, é fruto da experiência da fecundação biológica, que vai ser influenciado pelo meio histórico-social, de onde serão confrontadas as forças da vida até que ele se manifeste nos seus comportamentos de vida adulta. E tudo se encerra com, naturalmente, o decesso, a morte, a desencarnação. Vejam que é um mundo real o mundo físico, o mundo corporal. O problema não é considerá-lo simplesmente real, é considerá-lo único, a máxima extensão possível, a maior abrangência em relação à própria pessoa. Ora, esta educação que nós estamos falando é um aspecto particular do grande processo da evolução. Portanto, não pode se restringir simplesmente à vida física, não pode se restringir à vida humana, seja ela civilização, história e até reencarnações somente no estágio humano, porque é muito mais vasta, muito mais rica de experiências e é uma trajetória muito mais infinita do que sonha a nossa vã filosofia. Nós já podemos até nos considerar, de certa forma, caminhantes dessa saga de maneira bem ativa e progressiva, porque se nós nos imaginarmos como princípio inteligente do universo, que se individualiza como espíritos e vai intelectualizar a matéria, ora, a intelectualização da matéria no reino mineral é, para nossos olhos humanos, quase zero, mas progressivamente desenvolvemos tendências, aptidões, competências que são a manifestação do espírito na sua maneira de construir-se nesta potencialidade que se transforma em ato, que se transforma em ação. Ora, esta educação deve priorizar claramente a visão ontológica do ser, mas, ao mesmo tempo, deve entender que a existência comporta graus evolutivos. E esta é uma chave para o entendimento das diferenças pessoais. O nível psíquico de maturidade, o grau evolutivo existencial, qualquer nome que se lhes dê em relação à manifestação do ser, evidentemente faz com que existam diferenças de percepções, diferenças de compreensão, diferenças de aptidão em cada criatura, seja ela sozinha, em grupo, na família, na sociedade, numa nação e na própria estrutura dos continentes e por aí vai. Então, essa é a primeira questão pós-definição do ser e da sua saga evolutiva. Somos iguais originalmente, mas estamos em estágios diferentes. Portanto, não poderemos viver por uma espécie de normatização estreita em termos de aprendizagem, em termos de ensino, porque não estamos nas mesmas fases evolutivas existenciais. É importante lembrar isso, porque na era da difusão da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é natural que tenhamos uma noção de igualdade que tem algum sentido de profundidade, mas não pode ser explicitada pura e simplesmente colocando todos no mesmo padrão. Não dará certo, porque não estamos no mesmo padrão evolutivo. Ora, isso nos remete a uma questão básica, ainda de natureza da filosofia e da filosofia da educação, que é a
compreensão desses estágios de desenvolvimento da consciência, do ser, do psiquismo e da evolução. É importante, então, compreendermos que, independente de nós, existem atitudes, aptidões, comportamentos que são superiores a comportamentos outros quando eles são comparados. Não se trata de pessoas aí, no caso, se trata daquilo que se chama uma hierarquia evolutiva. Tecnicamente, alguns lembram um outro termo, uma holoarquia. Então, vejamos, o comportamento de cooperação, ele é considerado na evolução, porque esta gera integração e, portanto, uma riqueza maior de criatividade em função da integração. O comportamento de cooperação é superior ao comportamento de competição. Não se trata de uma posição pessoal, individual ou cultural. Neste modelo geral de compreensão de educação e evolução, teremos que entender as escalas evolutivas. E aí estamos dando um exemplo simples e prático. Queremos também chamar a atenção para o fato de que essas escalas evolutivas refletem e reforçam os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas vivências subjetivas. Nós entendemos que o mundo exterior e o mundo interior não são duas realidades distintas, mas preferimos a expressão de ser no mundo, porque o que há no psiquismo, na subjetividade, sobre a forma de representação ou de vivências bem subjetivas, eles se expressam nas formas exteriores empiricamente detectáveis e percebidas, sendo que as formas exteriores, pela sua própria natureza, elas são mais rígidas, menos, portanto, flexíveis e delimitam expressões mais externas e, portanto, não apreendem em profundidade aquela vida interior. Mas que não há separatividade entre uma e outra, pura e simplesmente. Uma reflete e reforça a existência da outra, né? Do estágio em que o outro se encontra. Então, se no estágio egóico, egocentrado, eu me encontrar, eu criarei estruturas sociais, comportamentos baseados nesse egocentrismo. Se eu for um sujeito que já alcançou o estágio de consciência humanitária, é claro que eu reforçarei aquelas instituições e aprenderei com elas o estágio humanitário envolvendo, portanto, o além fronteiras nacionais, regionais e coisas parecidas. Então, essa noção psicossocial integrada é fundamental no entendimento do ser no mundo, que é o espírito na sua manifestação. Então, essa separatividade nós não conseguimos trabalhar. Ora, com essas ideias, aparece uma questão muito típica das nossas reflexões, que é a questão do bem e do mal, que está implícita na ética, no plano moral, no sistema de valores, de um modo geral. Aqui nós recriamos, então reformatamos o nosso conceito de bem e de mal, e aproveitamos o ensejo para lembrar a frase de Kardec, quando ele dizia que, falando dos brutos, que tinham certas necessidades e que desapareciam com o tempo, ele vai mostrar que a evolução se dá de tal maneira que, com o passar do tempo, aquilo que era o estímulo ao progresso passa a ser o seu entrave, e o que era um bem passa a ser um mal. Isso pode parecer estranho à primeira vista às pessoas, porque ele dizer que um bem passa a ser um mal significa uma aparente falta de consistência na definição do que é bem e do que é mal. Vamos clarificar isso lembrando que a melhor definição de bem no contexto evolutivo é aquela que diz que bem é aquilo que nos proporciona a aproximação com a plenitude, com Deus. Mal é tudo que nos faz estagnar. Ora, nós retiramos, então, da conformação externa,
aparência, como nós chamamos, do fato, do fenômeno, a característica de bem e de mal. Não é ele que vai definir em relação ao sujeito da história, o protagonista daquele evento e daquele fato. Né? Não é ele que define se é bem ou mal. Quem define é o estágio evolutivo do sujeito e a sua manifestação. Vou lhes dar um exemplo prático. Imaginemos nós aqui, usualmente ligados ao lema espírita, fora da caridade não há salvação. Então, nós fazemos algumas atividades no centro espírita, em alguns horários, para atuar na vida cotidiana, fazendo caridade. E isto, para nós, é um grande progresso. Saímos daquela zona de conforto, de horários livres, e passamos a pensar na inclusão social, na solidariedade, na vivência em alteridade, no seu próprio dinamismo inclusivo, e estamos nos trabalhando nessa situação. E tiramos 2, 4, 6, talvez um dia da semana para fazer caridade. Agora, comparemos isso com uma figura que eu pude conviver, que era a irmã Dulce, né? Ela me disse uma vez que estava muito inquieta, porque ela só fazia esse trabalho que nós chamamos de caridade quando ela estava acordada. Repare que ela está falando o dia todo, todos os dias da semana. Mas ela estava incomodada porque não conseguia pensar em alguma maneira de fazer enquanto estava dormindo. Que já não era um grande tempo, ela dormia 5, 4 horas por noite com a sua dispneia característica. Vejam, se ela fosse enquadrada em fazer caridade um dia por semana, provavelmente ela se sentiria retrocedendo, vivendo retrogradamente. Ela estaria estacionária. Mas ela estava procurando dizer que todo o tempo era o tempo da caridade. No estágio evolutivo dela, o nosso padrão seria prisão. E, portanto, não a aproximaria mais de Deus. No nosso caso, o padrão dela seria um sonho, uma aspiração, uma utopia, porque nós temos outros valores, outras crenças e outras possibilidades de atuação que julgamos necessárias, pertinentes e não passíveis de serem abandonadas. Então, vejam, o bem nosso não é o bem da outra pessoa mais evoluída. Em contrapartida, nós podemos ter condutas que, para nós, parece-nos superada, morta, inadequada, não nos parece mais lícita, mas que em outro nível ainda é necessidade evolutiva. E aí nós verificamos que essa circunstância, essa vivência no outro, provoca progresso. Em nós, provocaria uma espécie de reassumir um passado evolutivo que não precisa mais ser experienciado na atualidade. Vejam vocês essa sutileza como é importante, porque nos projetos educativos que venhamos a trabalhar, não podemos fazer cortes lineares. Esta é a conduta correta. Para que nível de evolução? Para quem? Quem está situado nesse tipo de vivência e de situação? É claro que nós temos uma convivência de natureza social que se criam normas, né? Normas de trabalho, normas de convivência, e que expressam uma média psíquica evolutiva da situação. Né? Hoje, nós dizemos a escravidão é uma tragédia, mas há 3 séculos a civilização dizia a escravidão é uma necessidade de progresso para todos. Progresso econômico, progresso de natureza social e por aí vai. Reparem como aquilo que era um bem no passado, hoje se tornou um mal no contexto coletivo e social. No passado, defender crenças rigorosamente, inclusive de preferência queimando os hereges, foi considerado um bem coletivo. Né? De alguma sorte, isso permeou a história da civilização. Hoje nós vamos verificar que era uma ingênua crença de que destruindo o físico destruiríamos ideias e pessoas. Está ultrapassado para a nossa realidade. Houve um tempo que havia um comportamento que hoje que rotulamos com o nome de poligamia.
não existiam famílias, a gente não sabia nem o que era adequadamente procriação. Aquilo ali, naquela época, era um processo dominantemente biológico que garantia a sobrevivência da espécie. Hoje, poligamia é algo ultrapassado para uma média da população, pelo desgaste físico, pela pouca profundidade afetiva que a poligamia permite, e nós temos outros caminhos para realizar. Com isso, eu quero chamar a atenção que, por melhor que estejamos, não é a última palavra que damos sobre o nosso próprio progresso. E, por aparentemente piores que estejamos, pode significar um grande avanço na história evolutiva daquela pessoa, daquele sujeito. Por isso, nós nos remetemos na linguagem pedagógica, dizendo que a frase de Jesus, não julgueis, é fundamental. Julgar significa avaliar segundo um padrão e considerar bem ou mal aquela atitude. Não vamos avaliar nada segundo um padrão universal, porque esse padrão não se aplica adequadamente à nossa realidade. Vamos avaliar, sim, se temos algum estímulo para provocar mudanças evolutivas, atendendo ao que se chama hoje de zonas proximais de aprendizagem evolutiva. Que estímulo é adequado para aquela situação? O que é que pode favorecer isso? Eu venho em minha mente aqui uma experiência vivida há mais de 40 anos, quando eu fui trabalhar numa cidade, num dia especial, com a convite de um centro espírita. Chamou-se Um Dia Diferente. E ali apareceram várias populações. Como era um dia diferente, não vinculado ao censo espírita propriamente dito, veio também para esse dia, atraído pelo slogan, o que chamavam à época a galera do mal da cidade. Os que perturbavam a ordem pública, os que usavam drogas, ainda que leves na época, mas usavam drogas. E nós, então, fizemos um trabalho segmentado. Eu fiquei com esta turma. Recordo-me que levei um plano de atividade, não sabia que encontrara essas figuras nesse estágio, e todas as minhas atividades didáticas variadas, como foram colocadas, nenhuma delas funcionava. Eles não reagiam a nada, não se sentiam alocados em nada, e eu, como educador, percebia que precisava mudá-las. Foram 2h30, quase, sem nenhuma reatividade. Eu, então, mudei toda a programação e criei desafios matemáticos e lógicos de imediato, para ver se eles acordavam o plano mental. Nesse íntere, chegou uma criança de 12 anos. E a criança de 12 anos, surpreendentemente, chegou aos resultados corretos dos desafios lógicos matemáticos, primeiro do que aqueles adolescentes e até alguns adultos que estavam presentes no grupo de 15 a 20 pessoas. Eles aí reagiram à competição com a criança. Eu coloquei novo exercício, e a criança saiu na frente outra vez. Aí eles se acordaram. Vocês veem que eles só foram estimulados para uma mudança de comportamento a partir da percepção que um concorrente havia chegado e era melhor qualificado que eles, e o que é pior, um concorrente de menor idade. Aí eles se interessaram pelas tarefas, eu pude retomar algumas atividades. No final da tarde, eles estavam já trabalhando com um teatro improvisado, mostrando o seu próprio desejo de crescimento. E quando eu saí da cidade, fica além-mar, em relação a Salvador, eles estavam me perguntando se eu não podia voltar lá e ser candidato a vereador na cidade. Achei interessante a modificação de atitude e de comportamento a partir de um estímulo adequado que ocorreu nesse tipo de situação. Então, uma das premissas de um projeto pedagógico consistente, com base no espírito, na encarnação, é descobrir qual é o ritmo evolutivo dele. A circunstância histórico-existencial depende desse ritmo evolutivo. Então, é um trabalho de muita acurácia, de muito cuidado, de muita percepção. E aí, claro, como não estamos em estágios iguais, teremos que oferecer diferentes estímulos para diferentes pessoas.
né? E isso serve para a educação familiar, social, a educação formal, qualquer processo de educação depende dessa sensibilidade às diferenças individuais, e como diria o nosso querido jurisconsulto famoso Rui Barbosa, é preciso tratar desigualmente os desiguais, porque tratá-los igualmente já é o princípio da injustiça. Hoje em dia, nós já assistimos isso nas atividades de inclusão social, de respeito às diferenças, mas ainda estamos cercados de um padrão de diferenças que são muito estereotipadas a partir das observações externas. Nós estamos falando aqui que, além dessas, que são periféricas, nós precisamos saber o que é essencial, que é o nível evolutivo dessas pessoas nessas circunstâncias que estão vivendo. Ora, isto posto, nós passamos, então, a refletir sobre a existência e como nós a captamos. E essa existência, então, passa a ser significativa a partir de uma moldura, que são as dimensões em que ela se expressa. Hoje, nos nossos trabalhos no movimento espírita, nós já alcançamos uma percepção de 16, a depender da classificação, 18 dimensões possíveis educacionais, né? A mais direta, centrada na percepção sensorial, é a dimensão corporal, né? Como é que vamos educar o nosso corpo? Como vamos chegar ao estágio de conversar com as nossas células, com os nossos tecidos, com os nossos órgãos, atribuir-lhes vitalidade, entendermos da sua homeostase, do seu ritmo de processos dinâmicos físicos, as suas interações com outros níveis dimensionais, ou outras realidades dimensionais. Nós temos que cuidar do corpo em larga escala, né? Aprender uma educação muito mais que muscular, esquelética, baseada nas vitaminas e nos hormônios, para aprender o que é esse organismo, que é o máximo estágio evolutivo de manifestação do espírito, construindo uma forma no espaço-tempo de matéria, né? Isso é uma percepção que tem graus de profundidade, né? E, claro, começa pela aparência corporal, mas vai muito mais às sutilezas de como funciona esse organismo. O corpo tem uma função estética, tem uma função ética, pode ter uma função ascética, uma função de comunicação, uma função laboral. Em suma, ele exerce várias tarefas no mundo, e isso deve fazer parte do nosso projeto evolutivo enquanto seres encarnados, né? O corpo tem uma trajetória centrada na impermanência, na transitoriedade, da fecundação até o seu decesso, mas nesse período ele pode oscilar em termos de competência, de possibilidades de manifestar o ser mais ou menos plenamente, de receber ou não influências de faculdades de outras dimensões para nós trabalharmos. Então, só isso aí já é um capítulo especial na educação física. Mas depois da educação física, né, nós temos que pensar na educação emocional, que já entrou na ordem dos nossos acadêmicos, principalmente a partir das influências dos textos de Daniel Goleman e de outros personagens pensadores, que viram que a consciência emocional, a qualidade do seu desenvolvimento, ela é muito importante para a vida social, a vida de relação. Sobre isso, vale a pena lembrar, né, que nós estamos num estágio emocional que para alguns ainda é muito próximo daquele que vivemos enquanto civilização, né, da Pedra Lascada, né? Só que com uma diferença, é que nós hoje podemos expressar a nossa agressividade com armas muito mais deletérias para o corpo do que no passado. As lutas antigas eram corporais e, portanto, os contendores tinham que se aproximar um do outro. Hoje, não. As lutas não são necessariamente desse tipo, e mesmo algumas delas são lutas que um deles nem sabe que está ocorrendo por causa da invisibilidade dos instrumentos que nós criamos para a destruição.
Em suma, nós somos muito mais poderosos sobre destruição do que éramos em outras encarnações. Temos esse poder porque usamos uma outra dimensão, a dimensão mental, intelectual, para construir esse tipo de instrumento. Daí, vale a pena recordar a frase, ou a paráfrase de Einstein, Albert Einstein, aquele cientista físico muito famoso, que dizia que não entendia como é que ele foi transformado num popstar quando as suas teorias eram abstrusas, pouco compreensíveis para qualquer pessoa de alto nível de inteligência, ainda mais para o povo. Mas ele era aplaudido nas ruas das cidades por onde passava, em desfile, às vezes de carro aberto. Imagine. E ele dizia, não estou entendendo por que é que isso ocorre. Mas já para as tantas, perguntaram-lhe numa entrevista quais seriam as armas da Terceira Guerra Mundial, né? Já no fim da sua vida. E ele respondeu que ele não sabia não, mas talvez ele fosse mais preciso em responder da Quarta Guerra Mundial. E perguntaram-lhe, e qual seria da quarta? Ele respondeu, deve ser só pedra lascada. Por quê? Porque a Terceira Guerra Mundial terá instrumentos que destruirá praticamente tudo e só ficarão as montanhas e os seres que sobreviverem a isso aí. Então só deve dar pedra lascada. E ele ainda completava, diante do absurdo da criação da bomba atômica, que ele foi contrário, ele dizia que existem duas coisas que podem parecer infinitas, o universo e a estupidez humana. E ele dizia, do primeiro eu tenho dúvida se é infinito, mas a segunda, a estupidez humana, não tenho dúvida que ela é infinita. O que ele queria ironizar era exatamente a inteligência emocional ainda está em padrões bem primários comparado com as possibilidades que já despontam nos pioneiros da evolução. Mas a inteligência também, uma dimensão mental, que deve ser muito bem trabalhada. Muito bem trabalhada. Nós temos um patrimônio imenso na cognição, o pensar, o memorizar, o estar atento, o elaborar períodos, frases, o verbalizar. Tudo isso é uma conquista imensa. Tentem se lembrar do tempo em que eram peixinhos e tentavam falar para verificar como é a diferença enorme entre o reino dos peixes e o reino dos humanos em termos de comunicação. E a própria reflexão, nós chegamos a um estágio de autoconsciência, nós pensamos a nossa realidade, pensamos o passado, pensamos o futuro, criamos uma espécie de compreensão, ainda que linear, do tempo, conquistas valiosíssimas. Mas pergunte o que é que este pensar pode ainda construir e descobriremos a imensidão de possibilidades. E a primeira delas é ter ordem. Daí Leon Denis dizer que era necessário ter disciplina do pensamento para depois, em sequência, a reforma do caráter. Se nós não temos disciplina do pensamento, a nossa mente vai ser um turbilhão. Parece que é um processo vulcânico, porque construímos, como diz André Luiz, o original, o estágio de mentossíntese e ficamos produzindo pensamentos, e depois automatizamos esses pensamentos e impregnamos as células desse tipo e desta ordem de produção. Acontece que quando nós, com a vontade, queremos paralisar os pensamentos, eles já estão automáticos. E alguns deles, porque estão ligados ao mundo emocional mais ricamente, mais profundamente, tomam a nossa cabeça e se transformam em pensamentos obsessivos. Em outras palavras, nós ainda estamos na fase da convulsão mental, a produtividade em nossos casos. Além do mais, os pensamentos, eles criam campos que a gente faz analogia com os campos eletromagnéticos e criam a psicosfera que vai influenciar em nossa vida, em nosso meio, em nossas interações de um modo geral. E nós precisamos, então, trabalhar esses pensamentos com a nossa escala evolutiva. É fundamental a gente aprender a pensar e ver a escala evolutiva. Entre elas, entre os parâmetros, melhor dizendo, temos uma ideia-chave. Você tem uma ideia diretora na sua vida, uma ideia que organiza todas as ideias menores,
Isso é importante. É assim que você pode ter foco, né? Com uma ideia central, né? As outras serão ramas, serão galhos, serão folhas, mas a ideia diretora da sua vida, qual é? Se a gente tomar algumas biografias, como a de Albert Schweitzer, vai ver que a ideia diretora dele era a reverência à vida. Se tomarmos a ideia de Gandhi, é minhas experiências com a verdade. Assim, ele escreveu um livro autobiográfico. Essa ideia diretora organiza as outras ideias e põe o pensamento numa certa diretividade que é muito mais elevada do que a atual dificuldade que a maioria das pessoas vive. Pergunte a uma pessoa quanto tempo ela leva concentrada ouvindo uma palestra, mas que ela observe se realmente está ouvindo a palestra. Já fiz essa indagação a alunos de medicina, quanto tempo eles prestam atenção ao professor fazendo aquelas exposições clássicas, e o máximo tempo que alguém citou foram 30 minutos. Mas um deles me disse que não consegue passar de 30 segundos, porque logo, logo, outros pensamentos influenciam na sua mente e ele não escuta. Na verdade, a maior parte do nosso tempo não é dialogando, escutando, é produzindo pensamentos usualmente contrários à tese do que está sendo apresentada. Algumas vezes nem tanto, porque nós estamos afinizados com ela. Mas quando a argumentação para verificar no estilo competitivo quem ganha, nós produzimos pensamentos em larga escala e não ouvimos os outros. Então, uma das tarefas da disciplina do pensamento é aprender a fazer silêncio, além de ter essa ideia diretora. Isso vai ser um passo fundamental, porque sabemos hoje que é desse silêncio que poderemos usufruir um novo estágio, que é o estágio da consciência intuitiva ou intuitivo-sintética, como alguns mencionam, como alguns falam. Vejam vocês essa riqueza educacional. Então, um dos trabalhos nossos é aprender a pensar e aprender a silenciar. Quem estudou lógica, quem estudou silogismos, quem estudou falácias, vai descobrir qual é o modo correto na linguagem racional analítica do próprio pensamento. Na maioria das vezes, a gente usa falácias para ganhar alguma discussão ou convencer algo de alguém. Só que o mundo emocional, que vive da agressividade, ainda nesse estágio, não conhece o sentimento dominante de compaixão, não sabe o que é a vivência da tranquilidade. Junta-se com os pensamentos e formam aí um conjunto que nós chamamos mundo valorativo, né? É outro campo que nós precisamos experienciar. Tudo que existe, tudo que acontece, é uma conquista de um nível e um obstáculo ao nível próximo, superior. Qualquer coisa, mesmo aquelas que nos parecem estapafúrdias, dolorosas, trágicas, é um momento do nível evolutivo que se expressa daquela maneira, mesmo que seja uma catástrofe, mesmo que seja algo de coercitivo, de alguma maneira está fazendo o seu papel no universo. Não tem nada no universo que seja dispensável, inútil. Não, há valor para tudo. Só que os valores vão se graduando. E os valores são múltiplos. Quem estuda a teoria axiológica, e o pensamento espírita é muito rico nisso, vai entender que existem valores éticos, estéticos, morais, lógicos, vitais, em suma, valores de um modo geral. Vejam vocês, se a gente for olhar a história do cristianismo vista por nós, ela nos parecerá, de certa maneira, que as pessoas viviam em um outro tipo de esfera de valores. Né? E é verdade. Né? Para alguns de nós que tendemos a julgar, diremos que aqueles cristãos, no mínimo, eram masoquistas, né? Porque, podendo salvar a própria pele só dizendo uma mentira, que era adoro Júpiter, eles preferiam ser devorados pelos leões ou transformados em tochas vivas nos fogos romanos da época. O que é isso? São valores vitais que nós admitimos em larga escala, subordinando os valores espirituais ou religiosos aos valores vitais. E aí a gente diz a frase que é muito popular:
eu prefiro ser covarde vivo a ser herói morto. Muitos terão esse tipo de ideia. No caso dos cristãos, eles assumiam os seus valores a partir de uma noção de imortalidade e, evidentemente, não temiam a morte corporal. Mas para nós parece estranho. Se perguntar da maioria das pessoas, se você tivesse que voltar a uma época sanguinária em que as suas crenças lhe levariam à morte, você permaneceria nas crenças ou preferiria a morte corporal? Evidentemente que as pessoas diriam, em sua escala quase universal, que era preferível enganar os outros fazendo de conta que eles estavam sendo bem seguidos. E isso acontece, né? Se vocês lerem a obra Paulo e Estevão, vão encontrar lá uma atitude de Tiago na Igreja do Caminho muito curiosa. Quando os esbirros do Sinédrio chegam, ele está de joelhos lendo a Torá. E o pessoal diz, mas alguém aqui cuida da lei? Não, mas você no meio desses homens do caminho, ele responde, a lei não proíbe ter amigos. A lei de Moisés não proíbe ter amigos. Aí perguntam algo e ele responde de tal maneira que os outros não se sentem capazes de levá-lo à prisão, como fizeram com outros apóstolos. Ele respondeu ambiguamente. Muitos de nós faríamos isso, desta maneira. Poucos assumiríamos o risco da morte por uma questão dessas religiosas. Diríamos logo, isso é fanatismo, isso é fundamentalismo, porque em nós o valor vital parece ser dominante na atualidade. E esse valor vital tem um sentido, porque nós não temos uma consciência espiritual plena, pelo contrário, nós temos um saber espiritual que não está experienciado na consciência de vigília e dificulta, então, a nossa aprendizagem. Se nós tomarmos dos valores éticos, cada pessoa justificará a sua conduta com um tipo de reflexão ética de qualquer maneira. Se nós tomarmos, por exemplo, a questão da honestidade, vai verificar que, a depender do nível evolutivo, a honestidade varia. Na tradição antiga, o astuto era considerado o esperto, o honesto. Qual de nós sentiria dor de consciência em comprar terrenos em uma determinada região, onde vai passar uma estrada que só nós sabemos por informação privilegiada e os preços estão bem na baixa? As pessoas dirão, é um homem de negócios, é um investidor. Não dirão assim, é um indivíduo que está se servindo de algo desonestamente, porque no nível comum isso é usual. Qual de nós se sentia era desonesto, tendo hoje moradias, casa de campo, que enriqueceu pelo trabalho? Mas se for escutar Gandhi, ele dirá que não é lícito ter 2 casas, quando boa parte da população não tem nenhuma e ainda não tem nem o que comer. E isso já é ilícito no nível dele. E qual de nós se sentirá honesto ouvindo uma frase do tipo, na minha ética, furta todo aquele que não faz o melhor que pode em todas as suas vivências do cotidiano? Com essa frase, todo mundo estará enquadrado. São níveis evolutivos dos próprios valores éticos. É chave no nosso projeto de educação esse tipo de concepção. Repare que eu falei de mundo físico, mundo emocional, mundo intelectual, mundo dos valores. O mundo estético também. Há uma estesia de vários níveis evolutivos. A gente pode estudar isso em obras de psicologia e filosofia da estética. Hoje nós sabemos, com o eixo evolutivo, que é possível distinguir músicas muito evoluídas e músicas bem primitivas. E um desses estudos eu já usei. Trabalhei com um modelo evolutivo baseado nos centros vitais, à época, e gravei músicas, cada uma correspondendo a um centro vital. E, num determinado encontro de jovens, coloquei essa gravação de 21 minutos para as pessoas se expressarem como quisessem. Eram 150 jovens. E quando a música era primitiva, marcial,
todo mundo ficou mexido, né? A turma toda no salão, era um grande salão. À medida em que a música vai mudando de nível evolutivo, percebia-se que o ritmo de participação ia diminuindo. Quando terminou no último nível evolutivo, que era função do chamado centro coronário, existia apenas uma dupla no salão. Todos os outros estavam sentados e alguns estavam cochilando. Por quê? Porque no nível deles, aquela música não tinha nenhuma representação, eficácia. E é por isso que a gente teria que saber esteticamente o que é possível evoluir num projeto de educação. Temos a vontade, a volição, também ela pode evoluir, né? Existem o nosso querer, o nosso agir, o nosso atuar no mundo. Então, a volição é importante desenvolver nesse processo evolutivo. Vontades fracas, outras mais fortes, outras mais hábeis, e até vontades multiformes em função das circunstâncias ou dos estímulos que estão aparecendo, né? Então, reparem que isso aí nós já colocamos algumas dimensões que são existenciais da pessoa. Mas há algo mais a se fazer num projeto educativo, né? Esse algo mais é lembrar que nós não somos ilhas isoladas, não. Nenhum homem, uma ilha, isso é uma frase célebre. Nós somos criaturas de relação, seres de sociedade. E é interessante verificar que a evolução provoca a união dos seres, né? Por isso que temos que trabalhar as nossas dimensões relacionais, interpessoais, familiares, parentais, as nossas sociais, comunitárias, laborais, né? Isso aí nós temos ecológicas, nós temos um mundo de relações no plano do espaço-tempo para verificar qual é o estágio mesmo de evolução da consciência no labor, no trabalho propriamente dito. Isso também é merecedor de estudos de escala, né? Tem pessoas que veem o trabalho como um castigo, como um horror. De preferência, queriam ganhar na loteria para não fazer mais nada, né? Loterias milionárias por aí, né? Porque é uma visão primitiva. Tem outras que veem como uma função social. Tem outros que já veem como uma possibilidade de automanifestação criativa. Tem outros que se veem integrados no labor cósmico divino. São labores completamente diferentes, consciências em níveis completamente diferentes. Isso nós precisamos ver. E por aí vamos trabalhando todas as nossas experiências deste mundo. Mas estas dimensões não completam a multidimensionalidade existencial ainda, porque nós temos uma dimensão interexistencial, anímico e mediúnica, que também tem seus graus de manifestação evolutiva. Nós temos uma dimensão palingenésica ou reencarnatória, que também tem suas nuances nessa escala para a plenitude. E nós temos ainda a própria dimensão evolutiva integradora de tudo isso, que tem modos de percepção da própria evolução. Depois que nós fizermos tudo isso que nós chamamos de dimensões mais dinâmicas, ainda nos resta a dimensão do transcendente, do luminoso, que é aquilo que nos leva à plenitude, a Deus, na nossa linguagem mais tradicional, nos leva a perceber a unidade cósmica, a não separatividade como nós estamos acostumados a vivenciar nas relações religiosas de um modo geral. Então, o projeto de educação hoje deve contemplar tudo isso, seja na evangelização, no estudo de adultos, agora na arte de envelhecer, que o movimento espírita vai criando, na família, ele deve ver essa multidimensionalidade. Ao mesmo tempo, é preciso lembrar que a grande riqueza e a grande tarefa do sujeito é descobrir o que ele é. E aí é preciso ir além da existência, que não será fácil, mas ir além da existência significa perceber-se como espírito. Espírito não ocupa o tempo, não vive no tempo, não ocupa espaço, não é matéria. E chamamos a atenção que esta percepção que está ligada à condição de imortalidade não é o mesmo que sobrevivência à morte corporal. Lembrar que o mundo espiritual, que Kardec chamou de erraticidade,
é um mundo ainda descrito para os nossos padrões dentro do espaço-tempo. É uma matéria que é essenciada, como se usou à época, essa linguagem, matéria para outros, bioplásmica, matéria astral, o nome que se lhe dê, mas não é o mundo do ser ainda, é o mundo do existir perispiritual, usando o corpo perispírito como Kardec usava. Então, conhecer a interexistencialidade não é conhecer-se como espírito ainda. É algo mais transcendente, que exige outro tipo de estado de consciência, outro nível de consciência para superar tudo isso. Mas, como vocês podem aquilatar, isso demanda um tempo de maturação, de detalhamento para fazermos nossos projetos pedagógicos. Ressalte-se que a gente pode sintetizar essas ideias numa noção muito clara de que nós precisamos superar o modelo materialista por um modelo centrado no espírito. E isso já começa a aparecer com o nome de busca de espiritualidade, né? Nossos projetos devem contemplar essa busca de espiritualidade, ainda que não seja nessa riqueza multidimensional, que não considere a palingênese, mas a espiritualidade está, digamos assim, voltando a florescer. Nos últimos 30 anos, pelo menos, muitas buscas dessa natureza no âmbito universitário aconteceram, teses de mestrados, doutorados, por aí vai, para mostrar que nós vivemos muito mais pela subjetividade do que pelo empirismo e a objetividade, né? E que o próprio empirismo e a objetividade não passa de uma intersubjetividade, e que essa intersubjetividade não pode ser restrita ao mundo material. Então, temos uma caminhada razoável para construir os nossos pressupostos pedagógicos e depois aplicá-los. Quando nós estudamos o Espiritismo com um olhar sobre a sua natureza, descobrimos que ele é muito mais vasto do que aquilo que nós, como movimento espírita, temos alcançado, porque ele é uma visão de mundo centrada no espírito. E nós estamos no mundo com uma visão de mundo centrada na matéria. Só que o espírito não exclui a matéria, diz que é uma manifestação possível existencial, mas não a transforma em dominância, em hegemonia. Esse passo evolutivo nós precisamos dar, e nós mesmos, nos grupos que trabalhamos, pois ainda estamos, como dissemos recentemente, ensinando o espiritismo com modelos materialistas, centrados na cognição, um pouquinho no desenvolvimento emocional, e precisamos criar os nossos modelos espíritas para ensinar o espiritismo e a sua cosmovisão, e até incluir o próprio materialismo. Novas técnicas, novos procedimentos emergirão dessa didática centrada no espírito. Nós temos trabalhado aqui na Bahia com uma ideia-chave, que é a ideia de evolução em grupo, que é uma outra perspectiva também de reviver o evangelho nas suas bases, nas suas origens, na sua natureza intrínseca. E nessa evolução nós tomamos da ideia de momentos existenciais que se transformam a partir da percepção psíquica de 3 níveis: o superconsciente, o consciente e o subconsciente. Isso está na obra de No Mundo Maior, A Casa Mental, ou existe na grande síntese publicada pela FEB, Pietro Baldi, nos anos 30, nessa época em que a FEB publicava esses livros. E então nós vemos que nós podemos fazer o nosso projeto evolutivo pessoal. Como achamos que certas condições são necessárias, entre elas a vida relacional, senão as qualidades e aptidões se estioram, nós trabalhamos com esses grupos fazendo projetos existenciais evolutivos, né? Projetos esses que são partilhados durante a semana, durante um dia na semana, e vivenciados durante a semana. Por isso fizemos um curso Autoconhecimento e Evolução e escrevemos um texto sobre isso, né? Sobre como desenvolver esses grupos, como construir essa ideia fundamentada no pensamento espírita e na literatura espírita. Fizemos questão, nesse texto, que está publicado apenas para os participantes do grupo,
de usar só a literatura espírita. Até porque precisamos revisitar os clássicos, eles já contribuíram bastante, que nós, gerações novas, não se deram ao trabalho de fazer. Então, de uma forma sintética, apresentamos este projeto. E, simultaneamente, acreditamos que um projeto educacional há que se formar educadores com esse tipo de percepção. É por isso que lançamos cursos universitários de pós-graduação, às vezes de extensão, de educação e espiritualidade, saúde e espiritualidade. Agora mesmo estamos com inscrições abertas na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, cursos que vão usar a literatura universal, não vão ser específicos ou restritos à linguagem espírita, mas que trabalham a mesma noção. Isso deve ser um anteparo para projetos mais audaciosos, criarmos o nosso centro educacional baseado no espírito, a nossa formação acadêmica baseada no espírito, e por aí vai, porque a nossa noção é que esse modelo, essa visão de mundo, deve incluir e transcender ao modelo de mundo materialista. Vejam quantos trabalhos podem fluir a partir dessa concepção global do pensamento espírita e quanto a gente pode caminhar. Colocamos, finalmente, como ápice, como corolário de tudo isso, a aspiração de formar microcomunidades que queiram viver o Evangelho na sua plenitude. Aqueles mandamentos de Jesus, eu chamo de mandamentos as frases imperativas, entre elas, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, perdoai 70 vezes 7, que é uma frase até de pequena monta nesse contexto, a interpretação do vai e vende tudo que tens e reparte com os pobres, e terás um tesouro no céu, ou buscai o reino dos céus, sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. Então, vocês veem que a gente pode listar 10, 12, 15 frases de Jesus, dizer, este é o nosso programa vivencial, e tentarmos aplicar nas nossas microcomunidades para sabermos se somos capazes de, hoje, no estágio que nos encontramos, viver o Evangelho na sua plenitude. Este é um resumo, é realmente uma síntese de todos os trabalhos que nós estamos realizando na área da educação, que é a nossa área prioritária de vida e de ação no movimento espírita. Aí eu agradeço o convite para expor essas ideias e vê-las difundidas e verificar como podem ser aplicadas algum dia. Vamos começar agora agradecendo